É importante, e que eu havia até feito essa pergunta aqui, né, por que não havia surgido até o momento nenhuma conversa entre a senhora Viviane Barsi de Moraes e o Daniel Worcaro? Pois bem, surgiu agora, né, esse diálogo, ela mandando a minuta, a versão final do contrato celebrado entre o seu escritório e o dono do Banco Master, mas a Karina tocou num ponto crucial. Primeiro, quando você fala de grandes instituições financeiras, de grandes empresas, há todo um trâmite, né, um fluxo de negociação entre a instituição e, né, os prestadores de serviços. Não é mediante o envio de uma minuta, né, por WhatsApp para o dono da instituição financeira. Geralmente quem cuida dessas questões é o diretor jurídico, que tem expertise na área para negociar com os escritórios que prestarão serviços para a empresa e não diretamente, né, o banqueiro, dono da instituição financeira. Mas nesse caso, Maria, a resposta é óbvia. Ele próprio reconheceu, dentre as tratativas ali com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, que o objetivo dele ao celebrar esse contrato era se aproximar do ministro Alexandre de Moraes. E a pergunta que fica aqui é se essa minuta foi encaminhada na sua versão final e pelo que aparece na mensagem, no print, até queria pedir se o Vitor pode colocar de novo, Vitor, por gentileza, você vê que a princípio parece que não havia mensagens anteriores trocadas entre os dois, então já era uma versão final. A pergunta é, quem negociou esse contrato diretamente com o Worcaro? Teria sido o ministro Alexandre de Moraes e a senhora Viviane Barsi de Moraes simplesmente envia a minuta final a partir das negociações entabuladas entre o seu marido e o banqueiro? Essa é uma pergunta que a Polícia Federal vai ter que se colocar e vai ter que responder. Ou já tem os elementos para isso e ainda não foram divulgados. Então, é um ponto importante e que, Mari, eu lembro aqui, quando a Malu Gaspar publicou pela primeira vez, no início do mês de dezembro do ano passado, a informação precisa sobre esse contrato, 129 milhões, ela já havia antecipado que havia um contrato em abril de 2025. No entanto, ela não tinha mais informações. Ela já havia antecipado isso em abril. Quando ela conseguiu confirmar, em dezembro do ano passado, ela fez essa publicação. Houve uma série de veículos que negaram e acusaram a jornalista Malu Gaspar de divulgar uma fake news, de estar, né, divulgando uma desinformação para atingir o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes. Não só não era mentira, como cada informação que vem a público comprova essa relação espúria entre a família Barsi de Moraes, o ministro e a sua esposa, e o banqueiro Daniel Worcaro. E digo mais, Mari, houve uma operação da Polícia Federal agora contra o advogado Frederico Vassef naquela investigação envolvendo as joias, né, do Bolsonaro, então, que gerou um alarde completo. Agora a pergunta que eu faço, terá o ministro André Mendonça coragem, a Polícia Federal, de fazerem uma busca e apreensão na casa da senhora Viviane Barsi de Moraes? Porque os elementos que vieram a público são mais do que suficientes para que essa investigação seja aprofundada em relação à senhora Viviane Barsi de Moraes e em relação ao ministro Alexandre de Moraes. E o que se espera é que se busquem elementos de prova para identificar a real natureza desse contrato, que não é usual no mercado jurídico brasileiro. O próprio Glenn Greenwald fez uma publicação no X muito boa questionando isso. Ele que é advogado de formação, atuou como advogado nos Estados Unidos, depois enveredou pelo campo do jornalismo, ele, que conhece a realidade jurídica americana, falou e contrastou o que está acontecendo no Brasil com o que acontece em outros países do mundo. É uma obscenidade que nada tenha ocorrido até agora em relação ao ministro Alexandre de Moraes, que continua no exercício do seu cargo, e esse estado de coisas que diz muito mais sobre a podridão institucional brasileira atual, porque, de fato, com tudo o que já veio a público, já teria sido o caso de uma operação da Polícia Federal, né, para fazer busca e apreensão de documentos contra a senhora Viviane Barsi de Moraes. Porque, repito aqui, o valor desse contrato não é condizente com a realidade do mercado. E um dos critérios de investigações de crimes financeiros é justamente a operação, né, de financeiras a descoberto do real objeto da prestação. Se você tem, né, supostamente, prestação de um serviço, e vamos lembrar aqui do famoso caso do mensalão, Marcos Valério, né, por meio de agência de publicidade, eram valores muito acima daqueles que eram efetivamente prestados ali por agência de publicidade no mercado. Por quê? Porque o sobrepreço era pagamento de propina. Então, todos os elementos que já vieram a público em relação a esse contrato indicam algo de muito estranho. Que precisa, né, reunir a Polícia Federal mais elementos para chegar a uma conclusão. Mas, em outros casos, um contrato desse volume diante do objeto que ela supostamente teria prestado, de feitura do manual de compliance da instituição, reuniões que fez ali com a equipe jurídica da instituição, não condizem com a prática do mercado.